Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou Moacir Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto que tem sido muito discutido na mídia nos últimos dias e que interessa para milhões de trabalhadores e também futuros aposentados em todo o Brasil. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, aproveita já a oportunidade, se inscreve por aqui, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante e atualizado como esse para você. Bom, pessoal, eu estou falando da lei de desoneração da folha de pagamento que está tramitando no Senado, que na verdade já foi aprovado no Senado e que vai agora para apreciação da Câmara. Esse assunto tem sido muito discutido nos últimos dias e ele afeta muito o trabalhador e pode, no futuro, talvez até afetar o aposentado, e a grande maioria das pessoas não tem consciência disso, desse impacto que esse projeto pode trazer para a vida do trabalhador e do aposentado. Então, eu quero discutir contigo algumas questões importantes. Primeiro, o que é essa desoneração da folha de pagamento? Qual que é o impacto dela na Previdência, no INSS? E também, como é que é feito a sustentação do INSS, de onde que vêm os recursos, quais são as fontes, como é que funciona e quando que isso pode afetar o trabalhador e o aposentado. Bora lá então, eu preparei um conteúdo aqui, inclusive, no final eu quero mostrar um pequeno vídeo do senador Paulo Paim, onde ele fala desse projeto, e ele dá uma sugestão que eu concordo plenamente com ele, porque ele é bem claro na sugestão que ele dá para poder resolver esse problema. Eu quero transmitir para você também essa informação, porque faz parte do contexto do vídeo. Bom, como é que funciona a arrecadação do INSS? Eu quero falar para você uma sequência para que você entenda na nossa linguagem, na linguagem simples, né? Para que você entenda como é que funciona tudo e o que eles estão pensando em relação a esse projeto. Eu separei alguns tópicos aqui, por exemplo, a grande maioria de vocês que me acompanham aqui, a gente já falou muitas vezes da Lei 8.213 de 91, que é a lei do benefício da Previdência, de aposentadoria, enfim, que trata da questão da aposentadoria. No mesmo ano, em 91, foi criada também a Lei 8.212, que fala da fonte para pagar os benefícios. Então, tem os benefícios do INSS e tem a fonte. As leis vêm se alterando e em 91 é a última lei assim mais completa, digamos assim, que é a Lei de Benefícios, a 8.213, e a 8.212, que fala da fonte de arrecadação para pagar esses benefícios, né? Toda o investimento, a aplicação, tem que ter uma fonte de onde sai o dinheiro, não é verdade? Então, a Lei 8.212, em 91, criou-se a fonte, e aí vem um detalhe importante. O dinheiro para custear o INSS, para pagar todos os benefícios, ele é contribuído pelo funcionário e pelo patrão, ou seja, a contribuição do funcionário. Como é que funciona? Todo aquele funcionário registrado é descontado na folha de pagamento. O funcionário paga para ele se aposentar. Essa alíquota ela varia entre 7,5% e 11,69% agora, enquanto estou gravando esse vídeo, em 2024. Essa é a parte do funcionário. A empresa, o empregador já retém da fonte, né, já retém ali da folha de funcionário, retira esses 7,5%, ou 9%, ou 11%, e repassa ao INSS. Mas a empresa também paga mais 20% de INSS, ou seja, pega os seus 7%, vamos fazer uma média aqui de 10%, né? Pega lá os 10% do trabalhador, que quem ganha um salário mínimo é 7,5%, e aí quem ganha um pouco mais paga mais, vamos arredondar aí para uma média de 10%. Pega 10% do funcionário, mais 20% dele, e entrega para o governo, para o INSS. É assim que funciona, ou seja, o INSS ele é financiado. Ou seja, o INSS ele é financiado tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador também. Bom, aí, o que é essa desoneração da folha de pagamento?
Em 2011 foi introduzido, então, um projeto de lei para desonerar a folha de pagamento, ou seja, para que as empresas não precisassem recolher INSS. Em troca disso, foi colocado ali uma contribuição sobre o faturamento bruto. Trocaram. Só que isso reduziu o recolhimento do governo, ou seja, o governo perdeu receita com essa decisão. Isso aconteceu lá em 2011. Só para vocês entenderem a novela. Aí começou, dizer assim, uma queda de braço entre governo e parlamento, né? Ou seja, o Congresso Nacional. Essa lei ela tinha um prazo para acabar, que era no final de 2023. A lei, eu até anotei aqui, a Lei 12.546 de 2011, dizia que trocava o pagamento na folha dos funcionários por essas empresas e, em troca disso, era ali uma contribuição sobre o faturamento bruto em torno de 1,5% a 4%, de acordo com a atividade, com o ramo de atividade da empresa. Só lembrando também que não são todas as empresas que pagam 20%, são as grandes empresas, né? Aí nós temos, pela classificação aí fiscal, temos os MEI, as empresas MEI, que tem uma taxa que ela paga, imposto como se fosse um imposto único, e o Simples Nacional também, que são aquelas empresas um pouquinho maiores, mas que não tem toda essa, ela paga um pouquinho de INSS, mas não é todos esses 20%. Os 20% são para as grandes empresas. Bom, vamos lá. Acabava em 2023. Em 2023, antes de terminar, o Senado Federal, através de um deputado, Ibrahim Filho, se não me engano, ele apresentou uma proposta, um projeto de lei para prorrogar essa desoneração que terminava em 2023, para prorrogar ela para 2027. E tramitou no Congresso Nacional e chegou na presidência da República e o presidente votou integralmente esse projeto. E esse projeto voltou para o Congresso. Sempre que o governo veta um determinado projeto, ele volta para o Congresso, para o Senado, para a Câmara, para que eles analisem o veto do presidente. E o que aconteceu? O Congresso rejeitou o veto do projeto. E ali, quando o Congresso rejeita, o presidente do Congresso, no caso, o Rodrigo Pacheco, ele criou um novo projeto e aprovou esse projeto. O projeto foi aprovado. E aí, como o projeto 334/2023 foi apresentado, foi vetado pelo presidente, e aí o senador, presidente do Congresso, criou um novo projeto, que é o 14.784/2023, que aí, então, prorrogava essa desoneração até 2027. E a queda de braços continua. O que aconteceu? O governo recorreu à justiça, ao STF. E aí começou a briga. O STF, por sua vez, propôs a governo e parlamento que entrassem num acordo, e deu um prazo para que eles entrassem num acordo até setembro de 2024. Daí, então, o Congresso apresentou um substitutivo do projeto, fazendo uma desoneração gradual, que é o que nós temos hoje, que foi aprovado no Senado, que é o projeto de lei 1847/2024. É esse que está tramitando agora, que acabou de ser aprovado no projeto sobre a desoneração da folha de pagamento e como é que vai funcionar. Eles fizeram uma desoneração gradativa. Aí o acordo do governo, não tira tudo. Vamos fazer um negócio meio gradual. Aí. O que ocorreu? 2024 continua nesses setores, né? E para alguns municípios pequenos também, essa desoneração em 2024 continua integral. Em 2025, aí começa a ser reonerado novamente, mais 5%, 2026, 10%, e em 2027 volta ao normal, daí 20%
como era, no caso aí, a incidência do imposto sobre a folha de pagamento dos funcionários. Bom, qual é o impacto, então, para trabalhadores e aposentados? Já já vou mostrar para você o vídeo do senador Paim. O argumento dos parlamentares que criaram os projetos e que estão trabalhando para isso, o argumento deles é de que isso geraria empregos, reduz-se a taxa de impostos, né? Não precisa pagar esse absurdo de 20%, incentiva as empresas a gerar mais emprego e acelera a economia. Enfim, esse é o argumento deles. Por outro lado, o argumento do governo é que está perdendo muita receita e quer acabar com a desoneração, voltar ao normal aos 20%. Uma coisa é certa, né? Previdência, se fala muito aí que está quebrado e tudo mais, mas a gente sabe que não é bem assim, não é bem verdade, né? Por outro lado também, não é garantia de que as empresas gerem emprego com essa desoneração. Então, o risco, gente, o impacto para o trabalhador, ele precisa da sua aposentadoria, né? Precisa da aposentadoria, ele precisa do INSS. Nós que estamos aposentados, aqueles trabalhadores que ainda vão se aposentar, precisa de uma segurança, de um INSS seguro. Então, precisa de uma boa gestão no INSS. Perder receita é fato, que o INSS estava perdendo receita com isso. Por outro lado, as empresas também estão pagando um absurdo de imposto para o governo. Então, o governo precisa gerir bem esses impostos aí. A pergunta que eu quero deixar no ar para você é a seguinte: qual que é a sua opinião? Você concorda com essa desoneração ou não? Você acha que o governo está gerindo mal o dinheiro e quer mais dinheiro para poder aplicar não sei aonde? E que as empresas têm que sacrificar e pagar mais? Você acha que isso pode gerar desemprego? E você acha que essa desoneração pode colocar em risco a Previdência, que dizem que está quebrada? Enfim, o INSS precisa de dinheiro, e tem dinheiro. Então, se você somar os 20% que a empresa paga, mais os 10% que você paga, são 30%. É como se todo mês você estivesse depositando ali 30% para a sua aposentadoria durante 25, 30, 35, 40 anos de trabalho que você trabalha e contribui. Entendeu? Então, eu quero a sua opinião sobre isso. É um impacto muito grande, inclusive nós já gravamos um vídeo aqui onde o ministro da Fazenda cogitou a possibilidade de uma nova reforma para arrochar ainda mais o trabalhador, fazer com que ele se aposente mais velho, homem elevando a idade para 67 anos, mulher igualando com os homens em 67 anos, mexer no BPC, mexer na aposentadoria dos militares, não sei, também acho que de repente seja uma necessidade ou não, mexer na aposentadoria do regime próprio de previdência, né? Para poder arrochar todo mundo, para o trabalhador pagar a conta, que a falta de gestão do INSS, da Previdência, está acontecendo. Mas o que o ministro falou é que se houver continuar essa desoneração, ele teria que fazer uma reforma e tirar isso do trabalhador. Daí não, né? Aí não dá. Eu vou mostrar agora o vídeo, uma opinião muito interessante, muito positiva, eu acho que é do senador Paulo Paim, e aqui eu me despeço. Eu muito obrigado por você ter ficado comigo nesse vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Assista aí um trechinho do vídeo do senador Paulo Paim. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tarde, o plenário do Senado pode votar o projeto que trata de regimes de transição para o fim da desoneração da folha. Como se avalia esse projeto? Olha, o projeto, no patamar que chegou agora, ele está muito positivo. Antes estava muito polêmico, né? Embora eu acompanhei o autor do projeto, que é o senador Efraim Filho. Porque eu tenho uma visão que é possível nós chegarmos a uma proposta que é a contribuição do empregador
sairia da folha e vai para o faturamento. Eu falei no plenário na defesa do tema. Eu votarei com o relator Jacques Wagner, a proposta original é do senador Efraim Filho, que ele fez uma política de transição. Eu espero que ali na frente a gente não obrigue, que a lei obriga, né, que o empregador pague sobre a folha. Que aquele empregador, digamos, que é da produção, que tem mais volume de empregados, de acordo com o tamanho da sua empresa, seja uma empresa pequena ou grande, ele é que vai pagar mais para a Previdência. Enquanto que, por exemplo, o exemplo que eu dou é dos bancos. Banco. Vocês estão me ouvindo, dificilmente vão ao banco. Hoje é tudo pelo celular, via pela internet. Então, um banco que tinha 200, 300 empregados, hoje tem 10 ou tem 30. Então, ele acaba não tendo número de empregados que vai ter impacto sobre o pagamento dele na folha, e o empregador, seja pequeno ou grande, que tem aquele número de empregados, vamos pegar um empresário que tem 1.000 empregados, ele pagando sobre a folha, ele vai pagar muito mais do que o banqueiro, que lucra muito mais, que vai pagar sobre uma folha desse tamanho e um lucro enorme. Por isso que eu tenho defendido a tese, e não é só eu que defendo, que nós temos que caminhar, passar a fazer com que e melhor, inclusive, a receita da Previdência. As contribuições do empregador vai ser sobre o faturamento. E do empregado, claro, continua sobre a folha, porque de acordo com o que você ganha, você paga aqueles 8%. É um tema que o projeto se debruça, que o Congresso está debruçado sobre ele, com as preocupações para dar sustentabilidade à Previdência. Porque você não pode, a cada crise que o país tem no campo da economia, já vem aí os especialistas, entre aspas, dizendo: vamos fazer outra reforma da Previdência, vamos diminuir o direito do trabalhador, vamos aumentar a idade para se aposentar, vamos tirar o aumento real do salário mínimo. Isso é inaceitável. O que nós temos é que ter uma presidência ser sustentável. E para ser sustentável, vai ter que ser mais hoje ou mais amanhã sobre o faturamento e não sobre a folha.